Olá, eu tenho me deparado com uma pergunta muito interessante que algumas, para não dizer muitas pessoas, têm me dito. A questão de eu não consigo dormir. É complicado, né? Eu não consigo dormir porque o sono é necessaríssimo e a gente precisa de todas as formas dormir. Mas o que acontece quando nós não conseguimos dormir? Por que nós não conseguimos dormir? Claro, não vamos falar dos problemas orgânicos que alguém possa vir a ter e que estes, de alguma maneira, possam estar trazendo esse tipo de problema. Mas vamos falar de modo geral, sobre uma coisa que 90% ou mais desconhece. Primeiro, a gente tem que lembrar do seguinte: ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Eu, agora, não estou sozinho. Tem muita gente aqui comigo. E tem muita gente que me ajuda e tem gente que não quer me ajudar muito. E tem alguns que não querem ajudar nada. Talvez porque eles não queiram nem um pouco que eu fale o que eu fale, que eu estou dizendo, enfim. Mas, voltando a essa questão, por que eu disse que nós nunca estamos sós? Porque estes que estão ao nosso lado, eles muitas vezes não nos deixam dormir. Vamos entender que quando você dorme, você sai de alguma maneira do seu corpo, né? Você faz um sobrevoo e vai a alguns lugares necessários e outros não. Outros não são necessários, mas você vai. Nós somos movidos intencionalmente pelas nossas vontades, vontades que elas estão muito bem guardadas em nós. Ou seja, o nosso momento de vigília, quando nós estamos deitados, dormindo no sono, profundo ou não, são momentos em que não é necessariamente o melhor momento, onde eu serei levado a um bom lugar, onde eu poderei encontrar pessoas que eu quero muito. Sim, você pode encontrar essas pessoas, com certeza. Mas, na maioria dos casos, não é bem assim. Mas aí existe outro grande problema. Você não consegue dormir. Ou seja, nem consegue ingressar essa outra dimensão que a gente está dizendo, porque simplesmente você está numa situação na qual você está perceptível a tudo aquilo que está no teu entorno. E existem muitas energias que não são nada boas. E eles, de alguma maneira, eles mexem com você. Eles, de alguma forma, eles até, por que não dizer assim, de uma forma até física, eles mexem com você e você sente isso, às vezes, de uma maneira em que você não gostaria de sentir. Mas, por quê? Bom, a maioria deles que estão lá do seu lado não é necessariamente porque não gosta de você ou porque gosta, não. Estão lá porque de alguma maneira existe uma afinidade com você. Então estão do seu lado, como dizendo assim: e agora? E agora, José? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Nada. E tem muitos que ficam brincando. E a gente, talvez brincando por falta de algo melhor a ser feito. E nós, a única coisa que a gente quer é dormir e não consegue. Então por que a gente não faz algo mais interessante, como, por exemplo, lembrar que nós não estamos sós? E lembrando que nós não estamos sós, que a gente possa transformar essa nossa não solidão em algo que traga alguma coisa boa para quem quer que seja, incluindo a nós mesmos. Imagine aquele que está do teu lado, desejando que você converse com ele, desejando que você de repente faça o que você muitas vezes faz, que é rezar um Pai Nosso, fazer uma oração pedindo para que Deus te ajude. Ah, Deus, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E este nosso irmão que está do lado, ele muitas vezes diz, mas você não ouve. Você só ora para você. Você não pede ajuda para mim. Por que você é tão egoísta? E antes que você me pergunte, mas ele não pode orar? Poder ele pode. Problema
é que quando você passa uma vida inteira aqui, seja 10, 20, 30, 100 anos aqui desse lado, acreditando que a morte é o fim, quando você morre e você não encontrou esse tal fim e você continua muito preso às coisas que você tanto gostava aqui, as coisas parecem não ter muito sentido. Como, por exemplo, eu vou orar para quê? Não é? Deus não está desse lado, e por que eu não estou vendo Ele? Jesus não está desse lado, e por que eu não estou vendo Jesus? E Ele não vai ver. Mas eu vou explicar um outro dia por quê. Mas vamos ao detalhe. Ele não vai ver. E ele vai achar que todo tipo de prece que ele possa fazer vai redundar em nada. Então é melhor não perder meu tempo. Mas ele acredita, sim, que você, quando você faz uma prece, que você tem esse poder de querer e desejar o bem. Mas ele quer que você inclua ele nessa prece. Por isso eu te digo, quando você for rezar à noite, se você não está conseguindo dormir, levanta, senta um pouquinho, pensa, eu não estou só. Tem gente aqui do meu lado querendo que de alguma maneira me chamar a atenção para que eu possa ajudá-los. E você tem como ajudá-los. Porque você não faz uma oração a eles, todos eles. Quando você diz assim, meus irmãos, vamos orar, orem comigo. Você não vai ouvi-los, mas eles estarão orando. Faça um Pai Nosso. Depois peça a Deus. Deus ajuda a todos eles. Todos eles, todos nós. Você já se incluiu no meio. Para que todos nós possamos ter uma boa noite. Para que nós possamos encontrar aqueles que nós tanto desejamos encontrar, quando nós podemos encontrar. Para que nós possamos encontrar a paz tão necessária em nosso coração. Quando você começar a orar dessa maneira, você vai conseguir duas coisas. Até por que não dizer três coisas? A primeira coisa, você vai conseguir fazer com que aqueles que estão do teu lado estejam realmente significativamente do teu lado, no sentido de que eles estão com você, bem com você. Segunda coisa, você vai fazer uma excelente ação. Uma coisa que todos nós deveríamos fazer, que é tentar ajudar o próximo. E ele, mesmo você não vendo, ele é teu próximo também. E a terceira, mais importante, você, pelo simples fato de se desprender desse lugar comum onde você fica resmungando e achando que está dando tudo errado, você começa a fazer uma oração desejando o bem para tantos que estão com você. Aí sim, você vai realmente conseguir esse bem, principalmente para você, porque você vai se elevar. A sua frequência, não cardíaca, a sua frequência, ela vai melhorar muito. E você, com certeza, vai poder dormir. Vai. Por quê? Não esqueçamos nunca, nós somos muito, muito bem acompanhados. E esses nossos companheiros, os anjos da guarda, mentores, como você quiser chamar, eles nos ajudam. Mas eles não estão lá para tirar aquele que quer nos fazer mal do lado e dizer assim, não vá perturbar ele. Não. Nem na maioria dos casos eles deixam que eles venham nos perturbar, sim. Por quê? Porque como é que eu vou aprender a lidar com isso se eu não permito, ou se eles não permitem que esse mal chegue a mim? Eu preciso aprender a fazer as coisas por mim, não com a ajuda de quem quer que seja. E a única forma de fazer isso é que eles permitam que muitas coisas aconteçam conosco. Claro, eles vão ter sempre o cuidado de não permitir que aquilo redunde em uma tragédia. Claro que não, porque quando acontece uma tragédia, na grandíssima maioria das vezes é porque ela é uma tragédia anunciada, é algo que já estava previsto e, pasme você já sabia disso, mas você não ia lembrar e só vai lembrar depois de muito tempo. Então funciona assim. Comece a orar para eles, comece a orar por eles, comece a fazer eles como uma parte ativa do teu dia, por que não dizer? Toda vez que você sentir algum incômodo, você sentir uma dor, sentir algo que você fala, não é meu, você converse com ele.
Pense assim, tem um lugar lindo, um hospital maravilhoso, em que nós podemos ajudar você, todos nós. E ele pode até dizer, e você não vai ouvir, mas quem são todos nós? E você poderia até dizer, eles que estão aqui comigo, nós vamos ajudar. Porque o nosso papel é ajudar. Essa é a nossa tentativa, mesmo que nós não sequer saibamos que é a nossa tentativa de melhora. Porque a nossa melhora, ela passa invariavelmente pelo momento em que nós desejamos fazer algo para alguém. E se a gente começar a fazer, vai funcionar. Tenha plena convicção disso. Então, que Deus permita que você tenha bons sonhos, mas que você também permita que aqueles que estão do teu lado durmam bem e possam se sentir, por que não dizer, regozijados de estar ao lado de alguém que os ajuda a ser mais leves, mais felizes e que possam encontrar finalmente o caminho que os levará a um bom lugar de verdade. Que Deus abençoe a todos nós sempre. Graças a Deus.